As mães estão entrando dentro do mangue, com o mangue em cima do joelho, para poder tentar puxar os corpos. Entendeu? Porque tem uns que conseguiu sair, mas não sabe direito onde está o corpo. A morte de 9 homens no Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo, levou o Ministério Público, Polícia Civil e Militar a abrir um inquérito para investigar as circunstâncias dos fatos ocorridos durante o último final de semana. O cenário de guerra foi alvo de comemoração para determinados grupos, sob o argumento de vingança à morte do sargento Leandro da Silva, de 40 anos. Já uma outra parcela da sociedade, inclusive parentes dos mortos, citam terrorismo de Estado. Os meninos estão saindo do mangue, os pessoal gritando, é morador, Iago, Dudu, Copim, tudo morreram, os meninos do Boa Sul também, tá morto dentro do mangue, Júlia, eu tô apavorada, eu fui lá ver, os moradores tá ajudando. Não tem noção, muito corpo, amiga, é muito corpo. É muito corpo aqui dentro, o bagulho tá doido, eu tô aqui dentro, tá vendo? Muito corpo. Tem muita gente morta, gente, lá dentro do mangue, mais de 20 cabeças, todo mundo do Rosa morreu. Só saiu 7, 8 garotos aqui, muito conhecido da gente aqui, morreu. A gente estava gritando no mangue para ver se consegue tirar, mas todos mortos, todos. Só saiu uns 7 mais ou menos. Parentes das vítimas acusam policiais de cometerem excessos. Também denunciaram tortura, informação que o Ministério Público e a polícia negaram após o início do trabalho de perícia. A Secretaria de Estado da Polícia Civil informou que 5 dos 9 mortos no conflito tinham antecedentes ou anotações criminais. Moradores e famílias dos mortos, além de partidos políticos e defensores dos direitos humanos, citam que houve uma verdadeira chacina na comunidade e reforçam que entre os mortos há pessoas que não estavam envolvidas com crimes. Fique com a gente, eu sou Ezequiel Manhães. Eu sou Flávio Oliveira. O Grupo de Estudos dos Novos Ilegalismos da Universidade Federal Fluminense, especializado em temas associados às diferentes formas de violências e conflitos sociais, fez uma pesquisa recente, em conjunto com a plataforma Fogo Cruzado, que trata sobre a questão da letalidade policial, particularmente no que diz respeito às operações de uma perspectiva das políticas públicas. Para o coordenador Daniel Irata, professor da UF, doutor em Sociologia pela Universidade de São Paulo, as mortes ocorridas durante o último final de semana no Complexo do Salgueiro têm relação com a necessidade de controle e notificação das ações das polícias pelo Ministério Público, pois a tendência, quando isso ocorre, é haver menor letalidade, como mostram os estudos sobre o tema. Vamos ouvir. Desse ponto de vista, o que consideramos é que, nos últimos anos do Rio de Janeiro, todas as iniciativas para a redução da letalidade policial foram desmontadas e nada entrou em seu lugar. Com o advento da DPF 635, iniciou-se a tentativa de construção de políticas, né, na área de segurança pública voltadas para as operações policiais, que incluíam, né, o balizamento através dos marcos normativos, das instruções normativas das polícias civis e militares, um fluxo de informações que integra a comunicação das operações pelas forças policiais para o Ministério Público, com vistas ao controle externo da atividade policial, e a arbitragem pelo MP das justificativas dessas comunicações. O que o relatório aponta, basicamente, é que há um grande número, quase metade das operações policiais que são subnotificadas, ou seja, não são enviadas ao Ministério Público, e isso, sobretudo, pela Polícia Civil, em detrimento da Polícia Militar, que comunica um pouco mais, e localizado também mais na Baixada Fluminense do que na capital e no leste fluminense, e que essas comunicações elas não têm critérios muito objetivos. Quase 25% dessas comunicações se justificam através de fatos como interrupção de bailes funk ou derrubada de barricadas, o que não se encaixa nos critérios, nas situações previstas nas instruções normativas. O Ministério Público do Rio solicitou a delegacias da região, além do Batalhão de Operações Especiais, o BOP, ao 7º Batalhão de São Gonçalo e à Corregedoria da Polícia Militar, o envio de inquéritos instaurados e peças técnicas.
O MP também analisa as escalas e a identificação de policiais envolvidos nas operações realizadas no conjunto de favelas do Salgueiro no último domingo e na segunda-feira. Apontada como uma das principais comunidades do estado do Rio, a comunidade se tornou reduto nos últimos anos de uma guerra armada entre as forças de segurança do estado e traficantes. No Instituto Médico Legal de Tribobó, em São Gonçalo, familiares contaram que viram marcas de violência nos corpos de alguns mortos. Eles citaram rostos machucados, como se tivessem sido cortados à faca, e até dedos arrancados. As causas e as circunstâncias das mortes foram frutos de exames de perícia nos corpos e os trabalhos tiveram que ser acompanhados por um perito legista designado pelo Ministério Público, além dos peritos do Estado. Moradores relataram que levaram os corpos para uma região junto às casas, onde foram cobertos por panos brancos. Bombeiros disseram que, por questão de segurança, não podiam entrar na comunidade, que desde o último fim de semana passou por intensos tiroteios entre traficantes e policiais. Um policial do BOPE que teria participado da ação, a qual culminou nas mortes, fez uma série de publicações nas redes sociais, celebrando o ataque. Ele garante que ainda existem outros corpos na área da mata. O agente público disse o seguinte, abre aspas, "Eu contei 23, mas podemos melhorar." Fecha aspas. O sargento Farrur, que trabalhou durante 35 anos na Polícia Militar e hoje é deputado federal pelo PSD do Paraná, pela rede social Twitter, disse assim, abre aspas, "Bandidos mataram covardemente um sargento da PM enquanto patrulhava a região. Acharam que a PM iria revidar com pétalas de rosas? Morreu pouco, vagabundo." Fecha aspas. As falas problemáticas são rebatidas por defensores dos direitos humanos. É importante lembrar que na última quarta, o jovem Elias Lima de Oliveira, de 24 anos, morreu após ser baleado no Morro do Palácio, no Ingá, na zona sul de Niterói. Ele foi atingido no tórax e não resistiu ao ferimento. Na versão da família, a abordagem dos policiais do batalhão de Niterói foi truculenta, já que Elias é morador da comunidade e não teria relação com o tráfico de drogas local. Ouça o que falou a vereadora Beni Brioli, da Comissão de Direitos Humanos da Câmara de Niterói. A realidade é que a violação de direitos humanos tem sido cada vez mais presente, né? Nós temos aí uma política genocida que é preciso combater. A líder do PSOL na Câmara, a deputada Thalíria Petroni, enviou ofícios ao Procurador-Geral do Rio, Luciano Matos, e ao governador Cláudio Castro, pedindo que sejam realizadas rigorosas investigações sobre o caso do Salgueiro. Para a parlamentar, o que ocorreu foi mais uma chacina, segundo ela, resultado de uma política de segurança pública falida. Bom, os ofícios aos quais tivemos acesso ressaltam ainda que operações como a realizada no Salgueiro contrariam frontalmente a decisão do STF, ao julgar a ação de descumprimento de preceito fundamental do PSOL, que determinou a suspensão das operações policiais em comunidades do Rio enquanto durar a pandemia da Covid-19. Rebeca Vieira, presidente do Conselho de Promoção de Igualdade Racial de Niterói, mestra e historiadora pela UF no doutorado de Antropologia, apontou a questão da desigualdade social e falhas na segurança pública. Vamos conferir. Existe uma cultura, no nosso país, que o Abdias de Nascimento trabalhou muito bem, chamando de necropolítica, que no caso é uma política de morte, uma política de extermínio por parte do Estado, da população negra e periférica, A partir do momento em que o Estado cria a imagem de que todo mundo que mora na favela é criminoso, é bandido, eles legitimam esse tipo de ação, Legitimam esse tipo de tratamento para com os moradores, E a gente sabe, que as pessoas não moram nas comunidades porque querem ou desejam, moram por questões de desigualdade social da nossa sociedade. Então, você tem uma comunidade repleta de famílias, repleta de crianças, de pais, de mães, de trabalhadores, que tem que conviver diariamente com esse tipo de violência, porque nem guerra a gente pode chamar, porque o outro lado não tem nem condições de sobreviver, não tem nem condições de realmente estar à altura e responder à altura desse tipo de tratamento. Os moradores realmente ficam à mercê e à margem das ações truculentas da polícia. A Polícia Civil diz que vem cumprindo integralmente a decisão do STF e ressalta que todas as operações, abre aspas, na luta contra o mal tem como base 3 pilares:
inteligência, investigação e ação integralmente comunicadas ao Ministério Público. Fecha aspas. Da mesma forma, a Secretaria de Estado da Polícia Militar sustentou que as operações realizadas pela corporação estão rigorosamente alinhadas ao que preconiza a determinação do STF. O Infocast apurou que a bancada do PSOL também apresentará requerimento junto à mesa diretora da Câmara de instalação de uma comissão externa para acompanhar as investigações do caso no Salgueiro. Agora vamos aos números que a Secretaria da PM informou para a gente sobre a operação no Complexo do Salgueiro. Eles disseram o seguinte, que foram apreendidas 2 pistolas, 14 munições calibre 9mm, 56 munições de fuzil calibre 7,62, 5 carregadores, sendo 2 para fuzil e 3 para pistola, um uniforme camuflado, além de tabletes de maconha, sacolés de pó branco e sacolés de material assemelhado ao crack. A polícia diz que toda a ocorrência foi registrada na 72DP, que fica no bairro do Mutuá. O repórter Alain Emiliano publicou no site Em Foco a matéria que tinha manchete Complexo do Salgueiro, a prática do extermínio que não vale a pena. Ele mostra, pessoal, alguns dados da plataforma Fogo Cruzado, divulgados na segunda-feira, poucas horas após o surgimento dos cadáveres no manguezal. Somente neste ano, já foram registrados 42 tiroteios no Complexo do Salgueiro, em média 1 tiroteio por semana, segundo a publicação. E nesse confronto foram registrados 39 mortes e 24 feridos, ou seja, morte por tiro é uma garantia mensal na região. O MP informou que há um plantão permanente pelo telefone DDD 21 2215 7003 e pelo WhatsApp à disposição por 24 horas, que foi criado para o recebimento de denúncias, registros audiovisuais e demais informações de caráter emergencial acerca de violações a direitos praticados no âmbito de operações policiais em todo o estado do Rio de Janeiro. O Infocast fica por aqui. Esse programa contou com a produção de Ezequiel Manhães, participação do jornalista Flávio Oliveira, sonoplastia e edição Ramon Ribeiro. Você acessa o nosso podcast pela plataforma Spotify, pelo nosso canal do YouTube, www.youtube.com/Em Foco site de notícias e também pelo Apple Podcasts.